Olá, meu povo, olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Neri Talks, aqui na clínica. Isso é um projeto de educação continuada, é um projeto que a gente está empenhado em educar o público em geral, os nossos colegas e os nossos pacientes. E hoje nós vamos trazer aqui o Dr. Alano Mourão, um jovem cirurgião promissor que está começando a carreira hercúlea de ser cirurgião plástico. Ele foi residente do Hospital Geral de Fortaleza e é um exímio cirurgião de nariz. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a realidade da cirurgia, às vezes as dificuldades, as glórias, as derrotas, né, de um cirurgião que está chegando no mercado, um mercado tão competitivo, tão invadido, que a gente precisa conversar e falar de forma franca, aberta, para que as pessoas saibam essa realidade, né? Então, Alano, seja bem-vindo, se apresente aí um pouquinho e já vá respondendo por que cirurgia, por que você gosta de cirurgia de nariz, o que te apaixonou no nariz? Olá pessoal, meu nome é Alano Mourão, sou cirurgião plástico. O doutor Eric aqui não falou, mas eu fui residente dele, então vamos contar aí as idades aí, não pode fazer o cálculo. Não faço isso não, rapaz. Se é convidar, você já está tirando onda já. Para não complicar. E desde a residência me interessei muito em cirurgia de nariz por todo o desafio que é envolvido na cirurgia de nariz e as várias nuances, as muitas variáveis que tem envolvido na cirurgia de nariz. Não é só o tempo cirúrgico em si, né? Tem muitas variáveis que contribuem para o pós-operatório, principalmente para a satisfação do paciente no pós-operatório com o resultado. Eu queria emendar essa pergunta, já que você tocou nessa situação, e eu queria fazer uma pergunta. Tenho visto na internet, nos congressos, nas palestras, que os selfies e as redes sociais, elas meio que impulsionaram a cirurgia de nariz. Eu queria saber o que você acha sobre isso e, mesmo com esse impulsionamento da procura, eu acho que trouxe a reboque uma outra realidade, que é uma responsabilidade exacerbada com a garantia do resultado. Sim. Bem, aí eu queria que você desse a sua interpretação sobre esse aumento de demanda com aumento de responsabilidade. Vamos lá, explica aí. A cirurgia plástica com as redes sociais aumentou muito, tanto a procura, né, os pacientes vêm e ficam querendo ter o mesmo resultado, mas também isso é um problema, né? Aumenta a demanda, mas também aumenta a cobrança para um resultado semelhante. E o que a gente vê muito na cirurgia de nariz as pessoas querem ficar com o nariz de fulano, de ciclano, e querem ter aquele grau de definição de ponta. Outra coisa interessante é que muitos colegas, eles postam o pós-operatório imediato. Exatamente. Eu tenho uma frase que eu sempre disse: na mesa tudo fica perfeito. Porque se não ficar bonito, se não ficar perfeito é porque não terminou a cirurgia. Entende? Eu acho que isso é um axioma. Sim. Então quando eu vejo o sujeito postando o resultado da mesa, ali absolutamente não representa absolutamente nada. E principalmente em cirurgia de nariz, que a cicatrização é bem mais demorada, né? O resultado final é bem mais demorado em comparação com outras cirurgias. Eu, quando estou consultando uma paciente que ela quer operar o nariz, eu tento exemplificar, por exemplo, a profundidade que é a cirurgia de nariz, certo? O que eu digo? Você imaginou que você operando o seu nariz, que é um órgão relativamente pequeno no centro da face, você vai fazer uma cirurgia pequena. Entretanto, o cirurgião, ao fazer uma rinoplastia, ele altera ou ele interfere em todas as camadas possíveis de tecidos orgânicos do corpo. Ele vai mexer na pele, ele mexe no subcutâneo, ele mexe no tecido muscular, que é o SMAS, ele mexe na cartilagem e ele mexe no osso. Ele só não mexe em sistema nervoso.
Bem, a venda é para mexer. Se Deus quiser, se tudo correr bem. Mas, então a gente interfere, a gente altera e modifica todos os sistemas orgânicos, todos os tecidos. E é nesse aspecto em que a cirurgia de nariz se torna um desafio. Porque o processo cicatricial, ele vai depender dos 5 tecidos que foram mexidos. Então, às vezes o paciente tem a pele mais grossa, que atrapalha bastante a cicatrização. A gente costuma falar, acho que todo cirurgião plástico, o médico que opera nariz faz a mesma analogia. Um paciente que tem a pele grossa e a pele fina, qual a diferença? Se você botar uma caneta em cima de um cobertor, você não vai dar para ver quase nada. Então, o que quer dizer? Que não importa se você pode fazer o máximo de estruturação possível. Se o paciente tiver a pele muito grossa, vai estar totalmente camuflado. O paciente vai parecer que você não fez nada. Às vezes chega no pós-operatório, e aí, doutor, você não fez nada na cirurgia, tá do mesmo jeito, né? Em compensação, a pele mais fina, como se você colocasse um lençol fino, uma seda, né? Uma seda sobre uma caneta. Você consegue ver até a caneta, como o lençol é muito fino. Então, pacientes... até a carga da caneta, dependendo da imaginação, você vê. Pacientes de pele clara, pele muito fina, você consegue dar um grau de definição muito maior, mas também você tem que ser muito mais cuidadoso, porque qualquer imperfeição vai ser notada também. E justamente por lidar com todas as camadas do nariz, é que são muitas variáveis, né? Então você pode ter a pele boa, mas sua cartilagem é fraca. Você pode ter a cartilagem boa, mas tem um desvio ósseo grande. Outra coisa interessante que a gente estava até comentando aqui antes, né? A costela, né? Vou usar cartilagem de costela, mas você pode, na hora de coletar a costela, a sua costela está calcificada. Exatamente. Né? Basta ter tido um trauma, basta surfar, basta ter tido uma pancada, a idade. Então, assim, hoje tira a costela e a gente modela a costela. Não, é possível sim. A costela for boa, né? A costela for boa. E como é que a gente sabe? Depois que está tirado. Né? Na hora. Depois que tira, eu acho que você lembra de uma situação que nós fizemos uma reconstrução de nariz, eu acho que você era residente, e nós usamos 2 costelas no cara. Sim. E o cara, doutor, teve que usar 2 costelas? Meu amigo, a primeira tirou, estava toda calcificada, tira a outra e deu para aproveitar alguma coisa. Outro dia eu estava conversando também com um leigo, e eles, nossa, vocês tiram costela? Rapaz, vocês são quase Deus mesmo, né? Eu disse, não, tá longe. Não, tá muito longe, muito longe. Mas Deus não tirou uma costela de Adão e fez Eva? Eu disse, meu amigo, se eu conseguir montar uma mulher com a costela do nariz, o negócio vai dar certo. Eu vou vender isso aí. Vou vender essa técnica. Bem, Alan, mas vamos lá. Sem brincadeiras à parte, eu queria que você falasse em que nível a gente consegue hoje fazer uma cirurgia, uma rinoplastia. Tipo, técnicas, vamos falar de preservation, vamos falar de aparelho. O que você recomenda, o que você tem usado para operar o nariz? A cirurgia de nariz mudou muito, principalmente nos últimos 10 anos, mais ou menos, que antes a gente utilizava muitos enxertos, né, estruturava muito o nariz, e de 10 anos para cá, principalmente com o avanço de estudos, principalmente de turcos, né, do pessoal turco, a gente tem começado a implementar técnicas mais preservadoras, utilizando de técnicas preservadoras para preservar o que é bonito do nariz e modificar o que pode ser modificado. É como você tiver uma casa e o que é que você fazia antes? Destruía toda a casa e começava do zero. E agora não, com a preservação a gente aproveita as partes boas da casa, aproveita uma parede ou outra, aproveita o telhado que tem que ser utilizado. Exatamente. E isso tem propiciado resultados menos invasivos, resultados mais duradouros, com menos inchaço, menos hematomas, e também associado também às tecnologias que têm sido feitas, que a gente tem aqui na clínica, né, que é o piezo, que é a rinoplastia ultrassônica. Explica aí mais ou menos o que é o piezo para os leigos ou para as pessoas que não conhecem ou ouviram falar assim de longe. Qual é o pulo do gato dessa tecnologia? Acho que todo mundo que já escutou falar sobre cirurgia de nariz e também viu alguma imagem de cirurgia de nariz, já viu o médico dando uma martelada no escopo para fazer a fratura do nariz. O que é que isso acarretava antes?
Lógico, tem muitos cirurgiões que operam excelentemente bem com o osteótomo, né, que é com martelinho, mas acabava que alguns pacientes tinham a parte óssea muito frágil, às vezes casos secundários, mais de uma cirurgia, e o osso acabava se desmontando. A gente não tinha muito controle sobre a fratura. Com a osteotomia pelo piezo, né, quando a gente faz a fratura pelo piezo, a gente consegue fazer uma fratura muito precisa, um corte muito preciso, controlado e principalmente sem preservar, sem danificar outros tecidos. A gente vai agir só no osso, o periósteo não está envolvido, as cartilagens não são cortadas. Então a gente propicia para o paciente uma recuperação melhor. O piezo é uma lâmina ultrassônica que vibra em ressonância com o tecido ósseo e ele, se você, por exemplo, encostar na ponta do seu dedo, ele não vai cortar a pele. Ele só vai entrar em ação com o tecido ósseo, porque ele vai vibrar em ressonância com o tecido ósseo. Então ele vai cortando, ele é muito mais exângue, né? Ele vai diminuir o sangramento, então ele é mais preciso, obviamente, como ele já falou, cirurgiões fazem também osteotomia tranquilamente da forma tradicional, mas ele dá uma certa vantagem em relação à realização das osteotomias, que são os cortes nos ossos, levando a menor sangramento, né, e uma preparação e uma diminuição do downtime, que é aquele tempo que você fica roxo, fica inchado. Então o piezo é uma tecnologia que vem agregar na execução da rinoplastia, não é isso? Isso aí. E também uma coisa interessante é que sempre a rinoplastia estética é associada à rinoplastia funcional. Isso. Né? Você pode fazer uma rinoceplastia funcional única, mas se tiver estética, sempre tem função junto. A gente costuma dizer que não tem nariz bonito que não respire bem. Então, se o nariz for bonito e não respirar bem, não serviu de nada. Então a gente sempre faz essa concomitância do tratamento tanto estético quanto funcional do nariz, da rinoplastia. E a escolha desse paciente? Como é que é hoje a escolha desse paciente? Como é que é o encaminhamento desse paciente que chega? Porque, bem, nós, cirurgiões plásticos, temos uma drenagem muito mais direcionada à cirurgia estética, né? Os outras especialidades que fazem rinoplastias têm acesso a outras patologias, né? Principalmente a parte funcional. Mas nós temos essa entrada pela via estética. E hoje, realmente, isso é um conceito que eu também compartilho, que se eu posso tratar a parte funcional, sim, por que não, né? Ou por que não fazer isso na mesma etapa? Então hoje existe um imbricamento das especialidades, a cirurgia plástica com as outras especialidades médicas e o domínio. O cirurgião plástico, ele vamos dizer, dentro do ramo da cirurgia, o cirurgião que consegue atuar desde os cabelos, né, até a ponta do pé, até o sistema nervoso central. Eu já fiz cirurgia de reconstrução de galha, de dura mater. Então, chamei de meningocele. Então assim, o cirurgião plástico é realmente, dentro da especialidade cirúrgica, talvez o mais versátil. Eu vi uma frase que é até interessante, que é o último dos cirurgiões gerais, né? E que hoje em dia dá um foco na especialidade, o cirurgião plástico é justamente o que consegue da ponta do cabelo até a ponta do pé. E com essa hiperespecialização, ele termina drenando mais para um lado ou para o outro, mas ainda existem alguns dinossauros. Ainda alguns elos perdidos que operam tudo. Mas vamos lá. E sim, o paciente, como é que tem sido essa avaliação? Esse paciente, ele chega para ti através de quem? Quais são as queixas mais comuns? E o que tu tem abordado? E além da cirurgia, situações complementares, o que tu tem utilizado assim, no teu dia a dia? Certo. Os pacientes têm chegado hoje muito por rede social, né? Esse apelo da rede social é muito grande, então às vezes tem chegado, indicação, e principalmente querendo corrigir queixas tanto do dorso, né? Que é aquele ossinho, a giba que a gente chama, né? Quanto também a ponta caída, pós-trauma também a gente faz muito, né? Então essas são as principais indicações estéticas, puramente estéticas, né? Para afinar o nariz, ajustar o dorso, estreitar o nariz, corrigir desvios de septo ou ósseos também, né? Pacientes que respiram mal, a gente
como já dissemos, fazemos a parte funcional associada e sobre os tratamentos ancilares, né, auxiliares, a gente tem usado muito o Roacutan, que é uma medicação utilizada no tratamento de acne, que consegue dar uma melhor qualidade de pele, principalmente nos pacientes que têm a pele grossa. Então ele vai afinar um pouco essa pele grossa, propiciando que o paciente tenha uma satisfação melhor, tanto no pré-operatório. Tem alguns pacientes que até chegam a pensar em desistir da cirurgia só porque fez o Roacutan, a pele afinou, o nariz já afina. Você começa com quanto tempo depois da cirurgia? Geralmente, nos livros, nos protocolos, até 15 dias, um mês, já pode iniciar. E para uma semana antes da cirurgia, e depois já fica contínuo. Para justamente o paciente já ter uma noção. Um ganho na espessura da pele. Isso. Tem experimentado CO2, laser de CO2, essa parte aí nasal, diminuição de poro, fechamento, diminuição... O que tu o laser de CO2 especificamente, ele melhora a qualidade de pele como geral, como no nariz também não é diferente, né? Então vai melhorar a qualidade de pele. A gente faz a aplicação do laser de CO2 tanto no rejuvenescimento facial, quanto às vezes quando é indicado na cirurgia do nariz, a gente faz o resurface da pele do nariz também. Tu tem feito, tem indicado quanto tempo depois? 45 dias? Porque imediato o paciente vai ficar com aquaplast, né, com curativo, que inviabiliza. Acho que passar aquela parte mais crítica, as primeiras semanas, acho que já pode ser feito, né? Já tem uma recuperação boa, já dá para fazer depois de 2 meses. Mantém curativo com quanto tempo? Até quanto tempo? O curativo? O teu curativo. Curativo, o paciente sai com um gessinho, né, e um micropore. Geralmente a gente tira com 7 dias. Tampão não fica mais, fica só um splint para segurar, para conseguir dar mais suporte ali ao septo quando a gente mexe, quando a gente opera o septo. Então, geralmente 7 dias a gente tira todos os curativos, o paciente fica só com a microporagem para justamente dar uma retida no edema. E por quanto tempo você tem mantido a tua microporagem? A microporagem aí por mais de mês, de mês. Se principalmente tem algumas atividades, o paciente sempre se queixa que às vezes uma atividade ou outra o nariz incha, vai fazer uma atividade física, incha, comeu mal, o nariz inchou. Então você pode fazer uso do tape, né, que é um tape, né, fazer a microporagem do nariz nesses casos. Então você pode fazer até a longo prazo, o tape não só ajuda, na verdade. Perfeito. E agora eu quero fazer uma pergunta, pergunta surpresa, mas eu queria fazer uma pergunta em relação ao seguinte. Aqui na clínica nós somos um day hospital. Tá? E nessa situação de day hospital, nós obviamente realizamos cirurgias de pequena, média complexidade, né? Até grande complexidade, mas com alta no mesmo dia, que esse é o princípio do day hospital. Queria que você comentasse aqui se você já teve oportunidade, se você já operou aqui na clínica e o teu ranking de pontuação em relação à tua segurança, o teu conforto. Qual foi a tua experiência aqui em operar aqui na clínica? O que você me diz aí? Um detalhe interessante aqui na clínica, a gente tem um centro cirúrgico, tudo que o hospital tem aqui tem. Às vezes, dependendo do hospital, até melhor, bem melhor do que o hospital. E um diferencial... Eu vou dizer mais, eu acho que pode comparar com qualquer outro, aqui tem mais coisa. Dependendo do hospital, aqui tem bem mais coisa que no hospital. Questão de segurança, aparelhagem de última geração, monitorização, tudo de primeiro mundo a gente tem. O que tem lá fora, a gente usa aqui. O equipamento, maca, mesa cirúrgica, bisturi, tudo de última geração a gente usa aqui. E um detalhe que eu costumo frisar muito para os pacientes, para falar das vantagens de operar aqui, é que aqui a gente só tem cirurgia limpa. Né? Sim, claro. Uma grande vantagem, porque nos hospitais... Aquela sala que você estava usando hoje para ali operar, talvez no dia anterior estava operando uma endometriose, uma cirurgia intestinal. No dia anterior não, no mesmo dia. Imagina se tu marcou a cirurgia para tarde e a cirurgia da manhã foi o quê? Pois é. Como é que você vai saber quem que estava na cirurgia da manhã, qual era a patologia, não tem como saber. O que aconteceu, enfim... Então a gente consegue dar essa segurança para o paciente de ter a certeza que aqui só passou cirurgia limpa. Outro fator é a questão da nossa hotelaria, que aqui a gente consegue dar um suporte muito personalizado para o paciente. A gente realmente fica
lado a lado com o paciente enquanto ele está aqui na clínica, tanto na chegada dele, no período da cirurgia em si e no pós-operatório até ele ir de alta. Isso é um grande diferencial. A gente consegue avaliar o paciente integralmente e extensivamente. Isso são grandes diferenciais aqui da clínica. Bem, então pessoal, a gente já vai chegando aqui ao final desse nosso Neri Talks. Eu quero agradecer o Alano, como ele exemplificou aí, ele foi meu residente, meu aluno lá no Hospital Geral. É um cara excepcionalmente bom, muito bem treinado, diga-se de passagem. Modéstia à parte, mas é um cara diferenciado aí no mercado da cidade. A cidade tem que realmente parabenizá-lo pelo esforço, pelo empenho, por a dedicação que ele tem. E como eu sempre digo, o nosso fator motivador de estarmos aqui sendo médicos é ajudar as pessoas. Aqui o nosso trabalho é óbvio que é merecedor de recompensa. Ninguém está aqui excluindo o ganho financeiro, porque isso é importante, a gente tem que viver bem, mas a gente está aqui com duas missões. A primeira é educar, que é o objetivo desse podcast, e a segunda é ajudar as pessoas, né? Então a gente tem o nosso objetivo primordial é ajudar, auxiliar. Nós somos médicos antes de sermos cirurgiões plásticos, então nós temos a obrigação de tratar o paciente como um todo. O paciente ele tem nome, CPF, identidade, pai, mãe, filho, irmãos, parentes, isso. Tem as dores, as suas angústias, que tudo isso tem que ser levado em consideração. O paciente não é o nariz, o paciente é o fulano, né? Então não é uma mama, não é uma cirurgia de mama, é uma cirurgia do fulano, da ciclana, que tem uma mama e que vai corrigir a mama. É a cirurgia do fulano, que tem um nariz que está precisando de um reparo e ele vai fazer esse nariz. Então a gente tem que entender o paciente como um todo, né? E ser médico é isso, é dedicar, perseverar, persistir e, se doar a essa profissão, que não é fácil, mas é reconfortante à medida em que você recebe aquela velha e boa frase de: doutor, como é que você está? Tô ótima. Ainda bem que eu operei, eu não sei porque eu não fiz. Demorei tanto para fazer. Quando a gente escuta isso daí, é porque você está ganhando, foi muito melhor do que o salário que você recebeu, o honorário que você recebeu. Essa daí é a frase mais reconfortante que um cirurgião pode receber. Então, se você gostou da sua cirurgia, fale isso pro seu cirurgião. Ele vai sair, ele vai chegar em casa... Vai ser melhor que o dinheiro. Ele vai chegar em casa com muito revigorado. Muito mais revigorado do que só se ele tiver recebido. Não é o dinheiro, não é o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro acaba sendo um meio para um fim. Porque a gente também tem que ter conforto e dar conforto para as nossas famílias, porque, enfim, eles ficam muito tempo sem a gente, né? É o preço que se paga, né? Então, e também é o preço que, propiciar o paciente também, uma estrutura totalmente diferenciada, né, do mercado aqui, da nossa cidade, uma estrutura totalmente diferenciada de atendimento, de pós-operatório, de múltiplas especialidades cuidando, fisioterapeuta, endocrinologista. E eu garanto que quando esse episódio sair, que os nossos pacientes assistirem, eles vão confirmar. Com certeza. Então, pessoal, muito obrigado. Eu agradeço novamente a presença e a audiência de vocês. Os nossos podcasts, Neri Talks, vai estar nas plataformas do YouTube e do Spotify. Então, espero que todos ouçam, escutem com atenção. São 30 minutinhos que você pode fazer aqui no trajeto da sua casa para o seu trabalho, do trabalho para a academia, da academia, correndo na beira-mar, correndo de bike, correndo no cocó. Então, passem aqui, escutem, que eu acho que isso é muito produtivo e informativo. Grande abraço. Curte e compartilha. Pronto. Compartilha para difundir aí, que a gente vai cada vez mais. Obviamente, vocês podem deixar os comentários, as sugestões. A gente vai trazer cada vez mais profissionais renomados, dedicados, para a gente, com o objetivo de educar mesmo. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Abraço.